Na reunião do Conselho foi colocado o déficit milionário do ano de 2022, acima de 90 milhões de reais. E o Grêmio já tem um planejamento em fechar 2023 com um déficit de 45 milhões e meio de déficit financeiro. Porém, o Grêmio trabalha com 3 vendas que podem autossustentar. 2023, o Grêmio pode terminar o ano, mesmo voltando de uma Série B, no azul, e aí tendo toda a cota de 2024 para poder contratar, para poder fazer investimentos, apesar de que a cota de televisão o Grêmio já adiantou. Então vocês precisam ficar atentos. Mas a pauta agora é o Grêmio muito de olho em 2 vendas na Europa e a grande venda aqui do Brasil, que podem autossustentar o ano de 2023. É sobre isso que a gente fala agora. O Grêmio terminou 2022 com um déficit financeiro, estando na Série B, com uma receita que caiu em 200 milhões, com um déficit de 90. Abriu 23 e já tem um projeto, já tem uma projeção de um déficit financeiro lá no final de 50 milhões de reais. Mas com essas 3 vendas, esse déficit pode se tornar azul, ou pelo menos o Grêmio pode empatar num ano que está voltando de Série B e que não tem competições sul-americanas. Deixa o like, se inscreva no canal, é sobre isso que a gente fala agora. As 3 vendas que o Grêmio sonha que aconteçam para que o time termine no azul na temporada que segue. O ano de 2022 foi um ano catastrófico. Ele começa já no final de 21 com a queda. E com a queda de receita e com a não queda da folha salarial, porque o Grêmio disputou uma Série B com uma folha de time de Série A, uma folha absurda de 13 milhões de reais. Isso não existe, mas isso a gente já cansou de falar. E o Grêmio terminou o ano passado com um déficit financeiro de 90 milhões. E agora, com a reunião do Conselho, números postos que a gente já trouxe ontem, o Grêmio tem um planejamento de terminar esse ano com 50 milhões de déficit. Porém, 3 vendas podem salvar o ano do Grêmio e já começar o ano de 24 no azul, tendo uma certa folga para poder fazer investimentos mais pesados. Não que o Grêmio não tenha feito, né? O Grêmio fez investimentos pesados nessa temporada, porém com a corda muito esticada e com investidores por trás, senão não seria possível. Bom, a gente começa pelo Brasil. Bitelo. Bitelo é a menina dos olhos do Grêmio para ser vendido e render aos cofres do Grêmio quase 50 milhões de reais, ou mais que isso. Mas o Grêmio trabalha com 50 milhões de reais. Por quê? Porque o Grêmio quer 10 milhões de euros pelo Bitelo. Não menos que isso. Agora, dependendo da Copa do Brasil que o Grêmio fizer, dependendo do Campeonato Brasileiro, do primeiro turno que Bitelo fizer, não está descartada uma possibilidade de venda acima de 10 milhões de euros na janela de junho. O Bitelo não sai agora, a janela para a Europa está fechada. Ele vai sair somente lá em junho. E é com esta janela que o Grêmio trabalha. O Grêmio trabalha com a venda de Bitelo no meio do ano. Vocês precisam entender isso. Bitelo está nos últimos meses de Grêmio. Se ele continuar jogando o que está jogando, ele deve ser vendido. E o Grêmio quer, neste momento, 10 milhões de euros. Vamos trabalhar com os 10 milhões de euros. 50 milhões de reais. Ponto. Pode ser mais? Pode. Menos, acho difícil. O Grêmio não trabalha com propostas abaixo de 10 milhões de euros. 50 milhões de reais. Agora vamos para as 2 vendas que o Grêmio também monitora para a janela de meio do ano na Europa. Começamos por Wanderson, do Mônaco, ex-Grêmio.
O Grêmio tem um percentual de futura venda bem elevado do Wanderson. E o Barcelona está de olho no lateral direito. E o Mônaco quer entre 40 a 50 milhões de euros pelo lateral direito. Se o Mônaco vender nestas condições, entrariam nos cofres do Grêmio mais ou menos uns 20 a 25 milhões de reais. A gente vai colocar baixo, tá? Eu vou colocar 20 milhões de reais. 50 do Bitelo, 20 do Wanderson, já são 70 milhões de reais. Mas o Grêmio trabalha com uma outra venda, a de PP, que interessa novamente ao futebol inglês. Na janela passada ele quase saiu, só que o Porto não vende o PP por menos da multa. 60 milhões de euros é o que o Porto quer pelo PP. Principalmente que agora ele está cogitado tanto na seleção paraguaia quanto na seleção italiana. E o Chelsea e o Arsenal querem PP. Se o Porto vender pela multa, que é os 60 milhões de euros, o Grêmio colocaria 25 milhões de reais nos cofres. Então, 25 do PP, 20 do Wanderson, 45, mais 50 do Bitelo, 95 milhões de reais nos cofres do Grêmio. Está feita a janela de mercado do Grêmio. O Grêmio passaria o teto de vendas. O teto de venda para esse ano é 60 milhões de reais. O Grêmio passaria em 40 milhões de reais. O Grêmio conseguiria terminar o ano de 23 no azul e com margem para começar o próximo ano contratando bem. Foi o que a gestão Romildo Bolzan fez de melhor ao longo dos anos. Eles estavam sempre na Libertadores, ganhando título, é verdade, ficando bem colocado na Copa do Brasil, ficando bem colocado no Campeonato Brasileiro e vendendo muito bem. Venderam o PP, venderam o Cebolinha, venderam o Wanderson, venderam o Arthur, venderam o Pedro Rocha, venderam o Marcelo Groi, que foi um valor bem mais baixo. Então, esta gestão, ela trabalha com essas três vendas para continuar nessa linha. E um time que volta de uma Série B, que teve 200 milhões menos de recurso, que teve quase 100 milhões de déficit no final do ano, que já planeja 50 para esse, tu ter 90 milhões de reais no caixa sem tu precisar fazer força, porque o clube forma para vender. O Grêmio formou o Bitelo para vender. E o Grêmio já vendeu o Wanderson, o Grêmio já vendeu o PP. E o Grêmio pode colocar, só de Wanderson e PP, o Grêmio pode colocar uma quantia grande nos cofres, de revenda. O Grêmio olha para o mercado do meio do ano com uma grande esperança de colocar as finanças em dia e já ter margem para a próxima temporada. Vocês precisam anotar, salvem esse vídeo, porque o Grêmio trabalha com um lucro aproximado no meio do ano de 95 milhões de reais, com Bitelo, Wanderson e PP. 95 milhões de reais é a margem que o Grêmio trabalha para o meio do ano. E tendo em vista que o Grêmio pode vender outros jogadores. O Cauane Kelvin pode sair, isso aqui esse de graça. Meninos da base estão sendo sondados e não é descartado venda. O Grêmio pode vender Gabriel Grande e Breno. Entendeu? Então o Grêmio pode fazer um meio do ano muito lucrativo. Por exemplo, se o Grêmio vende Breno e Gabriel Grande a 3 milhões de euros cada um, que é o que o Grêmio quer, são 6 milhões de euros, já são mais 15 milhões de reais. Isso
eu não estou enganado. Aí o Grêmio vende algum menino da base. É dinheiro. E o Grêmio trabalha com esse dinheiro para poder fazer a roda girar novamente. Deixa o like, se inscreva no canal. E não é só isso. Vai ser o próximo conteúdo. É importante que você siga o fio. Porque além das vendas, o Grêmio já tem um número de sócios elevado. Vai bater os 100 mil sócios. E as vendas, o que Luiz Soares fez com o Grêmio, é um negócio estrondoso que a gente segue o fio e fala no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Muito obrigado, um abraço, valeu, fui! Chance to be ruthless.